A presença de Paulo César Tinga no CT Parque Gigante na última terça-feira causou um alvoroço na rede social colorada. Muitos torcedores do Inter se perguntavam: vai voltar ao clube, dessa vez de sapato e em algum cargo de gerência, de gestão dentro do vestiário, no departamento de futebol? Eu tenho algumas respostas para te dar nesse conteúdo. E mais, o Internacional pode fazer um amistoso agora em 2025 contra uma seleção de Copa do Mundo. Thiago Maia é liberado do departamento de futebol em 2024 e não veste mais a camisa do Internacional em uma situação familiar bem preocupante. E o técnico Roger Machado tenta levar o que tem de melhor para um Beira-Rio lotado na partida de despedida da capital em 2024 diante do Botafogo. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, tudo envolvendo o nosso Colorado tem aqui no canal, em todos os conteúdos. Por isso que eu sempre te peço, deixa aquele like bacana, te inscreve também, vem fazer parte dos quase 55 mil inscritos que a gente já tem por aqui. Não te esquece também de compartilhar nos teus grupos de colorados, nas suas redes sociais como um todo, no grupo da família, enfim, para todo mundo que torce pro nosso Internacional. Teu like também é importantíssimo, não esquece disso, tá? Assim como KTO.com te quer muito próxima dela, sabe por quê? Porque KTO.com é onde a diversão acontece. Aproveita, vai lá, aqui no QR Code que está na tela, conhece um pouco mais do sistema da KTO, as odds e principalmente te diverte. KTO, cada jogo é único e tu pode pegar e te divertir demais agora nessa rodada do Campeonato Brasileiro dessa noite, tá? Bom, rodada penúltima, né? A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter joga contra o Botafogo, podendo subir mais um pouco na tabela, se manter ali entre as primeiras posições. O Inter que pode ir a 68 pontos, se vencer o Botafogo, se vencer o Fortaleza, 71 máximo, né? Podendo ficar entre a terceira e a sexta colocação na tabela. Já falamos sobre isso, inclusive, valores que o Inter poderia receber, né, a partir dessa classificação. Enfim, um jogo que tomou uma proporção um pouquinho maior, né? Uma vez que a Leila Pereira concedeu, ou está disposta a conceder um valor para o Internacional vencer o Botafogo e o título brasileiro continuar em aberto. Se o Botafogo... Vamos fazer o seguinte, ó. Tá aqui a tabela. Ó, atual é aqui. Botafogo tá ali com 73. Se ele empata, 74. Palmeiras é obrigado a vencer o seu jogo diante do Cruzeiro e torcer para o Botafogo não ganhar de São Paulo agora na última rodada, porque daí iria a 77 e fim de papo, né? Então, o Internacional sendo meio que o fiel da balança nessa questão do Palmeiras. Palmeiras teria que ganhar do Cruzeiro e teria que ganhar do Fluminense. Por isso, essa questão aí envolvendo o título brasileiro, a Leila Pereira, os valores e tal, que foi noticiado inclusive pelo Jorge Nicola, né? Falamos sobre isso ontem. Só que o Roger Machado perdeu um jogador importante, né? Pelo menos é um jogador importante a partir do momento que voltou, inclusive, do departamento médico e foi titular agora no jogo contra o Flamengo, que foi o Thiago Maia, né? Do lado do Fernando. Com isso abre uma lacuna para o Bruno Henrique ou para o Rômulo estar no meio-campo colorado ao lado do Fernando. O Vitão treinou normalmente na terça-feira. A tendência é que vá para o jogo. Talvez até mesmo se despedir da torcida colorada agora porque no ano que vem pode jogar na Itália, né? No Napoli da Itália. O Betis também segue de olho no Vitão. A expectativa ou a tendência é que o zagueiro seja vendido. Então, a gente teria o Rocher com o Bruno Gomes, o Vitão, o Rogel e o Bernabei, mais o Fernando, com o Rômulo ou com o Bruno Henrique. Aí lá na frente o Tabata, Alan Patrick, o Wesley e o Rafael Borré, que está de volta depois da suspensão do terceiro cartão amarelo. O Thiago Maia não joga mais pelo Inter em 2024. Ele foi liberado
pelo Departamento de Futebol Colorado, e aí aqui a gente tem alguns relatos, né, pessoais de pessoas que estiveram ao lado do Thiago Maia. Olha só, a nota oficial do Inter diz o seguinte: o Esporte Clube Internacional informa que Thiago Maia não estará à disposição nos próximos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. A decisão tomada em conjunto com o atleta considera sua situação familiar, conhecida publicamente, que passou por uma recente piora, prioriza o cuidado mental e familiar do jogador. O clube reafirma seu compromisso com o lado humano dos seus profissionais. Algumas pessoas que a gente conversa no vestiário disseram que o Thiago ainda disse assim: voltei achando que ia estar bem de cabeça, eu estava feliz, estava querendo dar o meu máximo aqui, mas com a piora do meu velho não consigo, né? Não consigo jogar, preciso voltar para Roraima. O pai dele teve um AVC, estava inclusive, né, acamado, estava aos cuidados dos médicos lá de Roraima. O Thiago mobilizou muita gente da cidade, né? É o melhor corpo médico para então cuidar do pai dele e tal. E esse relato, né, de que ele não consegue, né, mentalmente focar no futebol, focar nas ações do campo, sem pensar no pai dele, é bem triste, né, cara? E a gente, claro que se comove muito, que é mas todo cuidado, né, para o pai do Thiago Maia, e que ele se recupere logo e o volante possa estar em campo novamente em 2025. E aí é importante, né, a gente salientar isso. Lá atrás, eu até gravei no domingo sobre isso, lembra? O Thiago estava muito feliz, porque o pai dele tinha saído do hospital, porque ele podia voltar para cá, não sentiu dores, queria jogar contra o Flamengo e tal. É uma lástima mesmo essa situação familiar do Thiago. Só que tem uma outra situação que causou um alvoroço, cara, nas redes sociais ontem, em 2 momentos. Primeiro, a imprensa mexicana, ela dá conta de que o Inter vai jogar um amistoso contra a seleção do México, agora no ano que vem. Eu conversei com algumas pessoas também do futebol do Inter agora pela parte da manhã, e eles me garantiram que existem conversas e usaram o termo assim: cara, é muito incipiente, mas estamos pensando sim. E aí a gente não sabe se é na parada do meio do ano, por conta do campeonato da FIFA, né? Que aí para tudo no futebol brasileiro, e aí o Inter ficaria 1 mês basicamente sem atividades, ou na pré-temporada. Minha leitura, que vai ser no meio do ano, justamente para o Inter não ficar esses 30 dias sem jogos. E ao mesmo tempo seria uma preparação para o México para a Copa do Mundo de 2026. Uma vez que ele é anfitrião ao lado do Canadá e dos Estados Unidos, e já está garantido, né, entre o campeonato de seleções. Uma outra questão, né? Se a gente for avaliar, o Inter não se sabe ainda se ele vai viajar ao México para daqui a pouco fazer uma intertemporada, alguma coisa assim, ou se os mexicanos virão ao Beira-Rio. Porque daí é um baita de um evento na cidade, né? Até uma forma, talvez, de um Internacional arrecadar valores em meio a um mês que não vai ter futebol. Vai perder bilheteria, vai perder visibilidade de TV e tudo mais. Então, é uma maneira que o Inter encontra também de talvez buscar novas receitas, a partir de patrocinadores, a partir até mesmo de sponsors, né? A partir desse jogo aí internacional, né? Um amistoso internacional. O Inter que já enfrentou seleções inúmeras vezes, Equador, Canadá, França, Itália. O Inter, quando foi, né, para as Olimpíadas de Los Angeles, o Inter tem inúmeros relatos da história, né, que ligam o clube a seleções aí do mundo todo. E agora vamos falar do Tinga, porque o Tinga visitou o CT do Parque Gigante agora na última terça-feira. E claro, o clube divulgou as fotos, teve ali a presença do D'Alessandro, do Roger, do Bisol, todo o departamento médico, o presidente Alessandro Barcelos, todo o departamento de futebol como um todo, né? Esteve ao lado do volante, bicampeão da Libertadores. Muita gente já me mandou mensagem: e aí, Ernest, tá voltando? Tá voltando? Ó, o que acontece? O Tinga, ele tem negócios que impedem que ele trabalhe no futebol hoje. Mas ele é muito amigo do Roger, ele é amigo do D'Alessandro,
ele tem trânsito dentro do vestiário com muita gente, né? Porque enquanto ele jogou lá, tem muitas pessoas que ainda seguem no clube. Então ele tem amizade lá. O Inter, por sua vez, está tentando, entre aspas, resgatar ou recuperar a ligação com ex-jogadores, com ídolos do passado, e está fazendo, né, novamente algumas aproximações, como eu disse. Yarley participa de eventos consulares, Bolívar, outros atletas campeões pelo Internacional que trabalham, até mesmo o goleiro Irã trabalha no relacionamento social. Então, o Inter também traz os campeões para perto dos jogadores do vestiário, para ter vivência, para ter história, para ter respeito, para ter entendimento daquilo que é o Internacional, vivenciar, viver o Inter, né? Os atletas, não só os que estão chegando, mas e que são lideranças hoje, mas os jovens também, né, entenderem onde estão pisando e quem são, se habituar, basicamente, a ter esse tipo de gente, né, ao seu lado. Já tem o D'Alessandro, que é expressivo dentro da história do Internacional. Então, é um dos motivos também, né, do presidente Alessandro Barcelos ter recebido o Tinga. Pode vir alguma coisa lá no futuro? Talvez. Assim como com o Sobis, né? O Sobis foi uma espécie de consultor do presidente agora nessa questão da virada do Cudê, né, para o Roger, da vinda do D'Alessandro e das questões todas. O Tinga tem não só um conhecimento de mercado, já foi gerente esportivo, inclusive no Cruzeiro, né? Mas também conhece, é um empresário, empreendedor, conhece muito aí da bola e dos pormenores aí que acontecem no futebol para estar, né, dentro do vestiário. Então, esse é o objetivo do Tinga, da visita do Tinga, de estar próximo do Tinga. Um fortalecimento do departamento de futebol e do conhecimento de futebol em cima de tudo que acontece dentro do nosso Inter. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai falando porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Valeu? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa também a notificação para ficar ligado nos próximos conteúdos daqui. Forte abraço. Tchau.